Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo foi elaborado especialmente para alunos de engenharia civil que irão iniciar a disciplina de cálculo diferencial integral. Como o nome do vídeo diz, trata-se de conteúdo de pré-cálculo, mais especificamente de funções e seus gráficos. Vamos utilizar um exemplo do livro de Anton, que você está visualizando aqui atrás. Boa aula! O conceito de função é o objeto matemático básico utilizado por cientistas e matemáticos para descrever relações entre quantidades variáveis. As funções desempenham um papel central no cálculo e em suas aplicações. Definição de função: se uma variável y depende de uma variável x, de tal modo que cada valor de x determina exatamente o valor de y, então dizemos que y é uma função de x. Variáveis independentes e dependentes. Muitas vezes denotamos a saída de uma função por uma letra, digamos y, e escrevemos y igual à função de x. Essa equação expressa y como uma função de x. A variável x é denominada de variável independente de f. A variável y é denominada variável dependente de f. Gráficos de funções. Se f for uma função de uma variável real a valores reais, então o gráfico de f no plano xy é definido como sendo o gráfico da equação y igual à função de x. Nesse vídeo vamos abordar aspectos do plano cartesiano em duas dimensões, ou seja, duas orientações, x e y. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas que leva esse nome devido a seu criador, o matemático e filósofo René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650. A dimensão horizontal chamamos de abscissa ou eixo dos x. A dimensão vertical chamamos de ordenada ou eixo dos y. Por exemplo, o gráfico da função escrita abaixo aqui, função de x igual a x, é o gráfico da equação y igual a x, que aparece na figura 0.1.4, onde também é apresentado os gráficos de algumas outras funções básicas. Use o gráfico abaixo para responder as seguintes questões, fazendo aproximações razoáveis quando for necessário. As questões postas no livro são as seguintes: com quais valores de x vale y igual a 1? Com quais valores de x vale y igual a 3? Com quais valores de y vale x igual a 3? Com quais valores de x vale y menor ou igual a 0? E com quais são os valores máximo e mínimo de y? E quais valores de x eles ocorrem? A figura é esta. O gráfico é esse, onde temos o eixo dos y, que varia de 0 a 13 e 0 a menos 3. Temos o eixo do x, que varia também de 0 a 3 e 0 a menos 3. Vamos responder a primeira pergunta. Com quais valores de x vale y? Então, y igual a 1, qual é o valor de x? Vamos verificar. O valor de y está aqui, onde a seta mostrou. Traçamos uma linha no valor onde y igual a 1, é constantemente igual a 1. Então, esse é o ponto onde cruza a curva que nós vamos verificar o valor de x. Traçamos essa linha azul aqui e chegamos embaixo um valor um pouquinho maior que menos 3, ou seja, x igual a menos 2,9. No segundo ponto, aonde o y igual a 1 corta a curva. Baixamos a reta para encontrar o x, temos um valor igual a menos 2. O terceiro ponto, onde o y corta a curva, vamos baixar uma reta para encontrar o valor de x e temos x igual a 2,35. O último ponto, onde a y corta a curva, é no final aqui, baixamos uma reta para achar o x e chegamos que x é igual a 2,9. Segunda questão,
com quais valores de x vale y igual a 3. Vamos então verificar onde está o y igual a 3, qual é o valor de x. 3 está aqui em cima, traçamos a reta onde y igual a 3 constante, onde é constante 3, e vemos que nenhum ponto corta essa curva, então x não tem nenhum valor correspondente para y igual a 3. A questão C, com quais valores de y vale x igual a 3? Agora vamos verificar a constante de x igual a 3. O valor de 3 está aqui, traçamos a reta e temos o ponto onde ele cruza a curva e cruza exatamente no ponto 0. Então nós temos y igual a 0. Com quais valores de x vale y menor que 0? Existe um trecho onde y é menor que 0, ou seja, menor ou igual a 0. De 0 a menos 3. É o trecho onde o y é menor que 0, igual ou menor que 0. Nessa parte de baixo do gráfico. Marcando o primeiro ponto onde a curva intercepta o eixo do x, temos o valor de x igual a menos 1,75. Nesse outro ponto, onde a curva corta o eixo do x, temos um valor de 2,15. Repetindo a questão, verificando novamente, temos o primeiro ponto e o segundo ponto, que delimitam a curva nos pontos abaixo de 0. Então, no primeiro ponto, a gente teve x igual a menos 1,75 e no maior ponto temos x igual a 2,15. Então, o intervalo onde o y é menor ou igual a 0 fica entre menos 1,75 e 2,15. Questão E. Quais são os valores máximo e mínimo de y e em quais valores eles ocorrem? Nós temos que ver os valores de y. Marcamos o ponto máximo de y, que tem um valor de 2,8. E o x correspondente é menos 2,6. O valor mínimo de y é menos 2,2. Corresponde a um valor de x igual a 1,2. Repetindo, marcando o valor máximo de y em 2,8, correspondente a um x menos 2,6, marcando o valor mínimo de y, correspondente a um valor de menos 2,2, para um valor de x igual a 1,2.